Gente, vamos abrir aqui o serviço de atendimento à seguidora no Papo de Mãe. Olha só que ideia legal. Quem deu essa ideia foi a Comidas da Daisy, que tem um Instagram aqui muito legal, muito badalado. E ela já tá aqui, ó. Eu já vou convidar ela para a gente trazer uma questão aqui bem legal sobre raiva do filho, né? A raiva. Comidas enviou uma solicitação. Vamos ver como é que eu aceito. Foi. Tô animada, tô animada. Oi, Li! Aê! Tá me vendo? Tô te vendo, tô te ouvindo. Opa, isso é tudo. Meu áudio tá bom? Tá, certinho. Tudo bem por aí? Tudo certinho. Vamos até pular as apresentações hoje, né? Vamos direto para a história, porque a gente está super animada em entrar em questões de dúvidas, assuntos que vocês trazem pra gente. E quem tiver alguma dúvida, né, Liz, pode mandar pra gente. Manda no direct e depois a gente vai compilando e trazendo toda segunda às 2. Então, toda segunda um papo de mãe bem legal aí pra vocês. Nesse vídeo aí que a gente prepara e separa esse tempo com bastante carinho. E posso começar contando o texto aqui? Vai aí, vai os 2 primeiros parágrafos aí, Tá. pra gente começar. Para quem tá entrando, a gente vai falar de uma situação, um dilema de uma seguidora, não vamos falar o nome dela. A gente só vai, aliás, a Liz, né, vai transmitir pra gente, assim, um prisma bem legal a respeito desse assunto. E aí, dentro desse contexto, ela fala que o filhinho dela tem 7 anos, colérico, um pouco melancólico e ela com temperamento melancólico. Quando eu falo algo que ele não gosta, ele fica com raiva e fala às vezes agressivo, tipo, você não está vendo, não? Lembrando que já venho praticando a disciplina positiva, ele me chama de chata e eu queria saber o que falar nessas horas, pois fico até sem reação e me segurando para não explodir na hora também. Penso, respiro, mas não sei o que fazer. Para não repetir, né, o que a gente aprendeu, que é tacar de volta, reprimir o que ele está sentindo, botar de castigo. O que mais a cultura faz a gente fazer nessa hora, né? Bater. Usar de autoridade, assim, né? E bater, inclusive bater, né? Que a gente tem que se segurar para isso. Uhum. Primeiro ponto, né, Daisy? Vamos analisar essa situação, né? Contextualizando. Porque eu nunca vou trazer uma resposta assim, ó, então faz isso, que tá resolvido. Uhum. Não, ninguém vai ter isso aqui no nosso papo, porque não é por aí que a gente resolve questões, praticamente nenhuma questão, né? Por exemplo, alguém te pergunta alguma coisa de receita, né, Daisy? Como é que faz um risoto? Fala aí. Uhum. Não dá, resposta rápida, risoto, fácil. Depende. Né? Perguntei do risoto porque é complexo o risoto, né? São muitas etapas. A educação multiplica, né? Porque é seres humanos. Então, vamos lá, olha só. Quando a gente também coloca... Vamos situar o colérico, né? Vamos situar um colérico, né? Ela colocou isso. A gente não sabe se ele realmente é colérico, mas vamos lá. Ele é da ação. Ele é da ação e reação. Não é de guardar. Então, falei com ele, o que ele sentiu, ele toma. Né? Muito provavelmente, ela opa, recebi, vou ficar na minha, vou ficar quieta, não sei se falo, não sei se não falo. Às vezes fico triste, o outro nem sabe que ficou. Então, olha o ponto positivo aí. Quando eu estou lidando com colérico, eu sei exatamente o que ele está sentindo. Isso é bom. Isso é ótimo. Então, vamos olhar o lado positivo dos temperamentos, assim, né? Que todos são positivos e todos têm o ponto a trabalhar. Então, esse é o ponto. Então, quando ela fala assim, meu filho de 7 anos fala assim pra mim, ei, você não tá vendo, não? A velocidade de uma criança com esse temperamento meu Deus, não tá na cara.
Enquanto o outro, às vezes, demora para ter uma ação. Pensa, reflete. Para ele, isso aí é... Ei, então ele não está falando num tom... Por mais que a gente receba isso num tom negativo, para ele é, meu, não tá vendo, não? É isso. É isso. Então, se tu for na perspectiva no caso do filho dela, entra na perspectiva dele. É a forma de ele se comunicar. Isso não quer dizer que ele precisa faltar com respeito. Mas vamos lá. Isso é outro ponto. Como falar o que ele quer falar? Você não tá vendo, não? Não, peraí. Vamos achar uma forma melhor de você falar isso aí pra mim? O que você tá querendo dizer? 7 anos, você consegue ter uma conversa um pouco mais, num nível um pouco mais adulto, vamos dizer assim, né? 20 anos é o tempo que a gente leva para amadurecer o lado emocional do nosso cérebro. Olha só, ele só tem 7. E a gente tem, eu tenho 37, ainda não tenho isso totalmente desenvolvido. Perco a paciência, falo assim em alguns momentos. Então, assim, primeiro ponto da criança, entra na perspectiva dela. Deu para entender, Daisy? Vai me trocando aí. Sim, é que na verdade, assim, às vezes a gente espera também que o outro, não falando só dentro dessa relação familiar, né? Mas que a gente espera que o outro haja como a gente. E quem é assim mais impulsivo, não sei se essa seria a melhor palavra, né? Eu sei porque até me identifico com o filho dela, assim, é o que é, vamos lá. Então, como tu falou, se a gente adulto tem essa dificuldade, imagina uma criança. Só que ela tem mais dificuldade também de lidar com o filho pelo temperamento dela, que daí é esse que pondera mais, né? Aí onde dá esse desculpa. O que tu acha que ela deveria fazer? Ó, quando falo algo que ele não gosta, fica com raiva e fala às vezes agressivo. Ou seja, ele não é agressivo sempre, provavelmente. Ou, quando alguém te fala, Daisy, algo que você não gosta, você é um ser maduro, você não tem que digerir isso, não te requer esforço, ele vai só reagir. Então, de que forma posso falar algo que ele não gosta de uma maneira que talvez não reaja tão ruim assim? Porque eu não sei o que ela falou para ele. Agora, se a gente for mais embaixo, ela fala o que ela falou para ele. Rotina de estudos, enfim, né? Sim. Então, assim, aqui, ó, lembrando que já venho praticando a disciplina positiva. Desde quando? Quanto tempo? Isso é importante, né? E outra, isso também não nos dá a garantia de que a criança não vai ser agressiva. Não. É como a gente vai reagir à agressividade e como a gente vai colocar alguma coisa ali para diminuir um pouco. Então, por exemplo, eu quero falar um negócio para Daisy que eu sei que ela não vai gostar. Eu sempre gosto de colocar o adulto em perspectiva, porque é igual, é muito parecido. Só que num nível mais imaturo. Sim. Mas é muito parecido. Então, assim, eu tenho que falar pra Daisy, puta, que aquele vídeo que ela fez, sei lá, ou que aquela comida lá, não coisa. Como é que eu vou falar pra ela não ficar talvez com um sentimento ruim da minha pessoa? Ó, eu tenho que pensar como falar, não tenho? Porque se eu te falar assim, ó, que é? Que tá me tirando? Eu nem pedi a tua opinião, né? Ou nem... Então, assim, com a criança, a gente às vezes não tem esse cuidado, né? Porque, é criança. Eu vou falar. A gente tá sempre julgando o comportamento final da criança. Mas eles estão em essência, né? Eles estão ali assim, tipo, você não tá vendo, não? Eles são literais. Eles não estão pensando assim, não tô respeitando, não tô, né? Aí ela coloca aqui, ó, me chama de chata. Opa! De que forma a educação vive consciente dentro de uma instituição de educação vive consciente trata esse tipo de coisa? Estou chamando, estou julgando, estou taxando alguém.
Tá, eu, na minha família, faço isso? Eu chamo ele vamos lá, um colérico, né? Agressivo. Ah, tu tá muito grosso. É a mesma coisa. Uhum. Para com essa grosseria. Deixa de ser grosso. É o mesmo. Sua chata. Então, primeiro eu vou ver como que tá aí a família nessa questão. Aí eu estipulo uma regra, né? Uma regra é incontestável. Regras são feitas por uma instituição, uma pessoa, um grupo, uma família, que não tem contestação. Qual é a regra que talvez poderia caber? Não, a gente não se xinga, a gente não xinga o outro. Então, vamos lá. Você tá achando que eu sou chata, então vamos ver aí. Será que eu não tô chata mesmo? Porque é uma tendência do colérico achar o tranquilo, o nananã, o nhenhenhê. Ai, chato. É uma tendência. Uhum. Mas daí a gente pende pro falta de respeito quando a gente taxa o outro, né? Você quer um espaço para você? Vamos deixar isso aqui para um outro momento? Então, vamos... Será que aqui tem um cantinho da calma? Um espaço em que, se eu quiser ficar sozinho, eu consigo? Será que tem dentro dessa casa? É uma possibilidade. Uhum. Sabe quando a gente vai para o banheiro e não quer falar com ninguém? Precisa de um espaço, né? O colérico precisa muito disso. Essa questão do descompasso irrita bastante, né? Eu vejo porque eu e a Elisa, a gente tem um temperamento muito parecido e totalmente oposto ao do Rafa, né? Não enfoque aqui não é a gente, mas só entrando também nesse exemplo. E a gente, muitas vezes, eu vejo que para ela eu preciso mudar a estratégia. Sempre trocar a estratégia, como tu falou, de que forma eu vou falar, de que forma eu vou mostrar que isso precisa ser feito, até porque esse temperamento também tem a questão que não funciona bem assim quando a gente se impõe mais, né? Eu vejo que eu não funciono bem também quando alguém, tipo, ai, tem que ser assim. uhum. Não. Isso. E como tu vai fazer diferente? Uhum. Se tu precisa que ela faça o que tu quer, tu vai fazer o quê? Haja criatividade, né? Mas mudar a estratégia geralmente funciona. Dar opções possíveis. Uhum. Porque ali ela está se referindo também, essa nossa seguidora, que é a questão da rotina de estudo, né? Então, assim, que faz todo esse embate, assim, diário, né? Entendi. E, claro, se é um motivo tão legítimo, né? Como fazer a tarefa, ao meu ver, que a gente, como tu falou, já não está aqui para trazer soluções, mas para elucidar, né? Abrir um pouco, expandir um pouco o entendimento sobre, mas acho que trazer estratégias, assim, opções, seria uma boa opção, né? O que tu acha? E também, sim, e quando tu dá mais escolhas para um colérico, ele se sente com poder. Uhum. Ele quer ter esse poder. Então, dentre as possibilidades aqui, que possibilidades eu posso dar para ele no lugar de chamar eu de chata? Você precisa de um tempo para você? Você precisa expor o que você não gosta aqui? Vamos criar uma nova dinâmica. E outra também, bem importante, Daisy, isso é sempre ou é às vezes? Porque a gente querer que o nosso filho seja perfeito? E estar sempre bem? Ele vai, né? Como a gente. Isso é bem importante. Exato. Claro. Tem critérios que a gente usa com a gente também. Tem dia que a gente tá mais cansado, né? Torcendo aqui para ela não enfrentar isso diariamente. Porque se for algumas variáveis, aí, como tu falou, dá para flexibilizar um pouco também, né? Mas sim. Aqui em casa é nítido, assim. Se a Elisa tiver mais difícil de lidar, realmente tá com sono, vem de dias muito corridos, ou às vezes tá descansada porque acordou, mas nitidamente não dormiu bem, né? Como acontece com a gente. E assim, o lado positivo de ela ser de outro temperamento é que a tendência dela, né, não vai ser bater, não vai ser
ela tem uma facilidade em respirar, em conter um pouco isso para resolver depois. Só que qual é a questão que eu vi aqui também, Daisy? O melancólico, o outro temperamento, né, que é o da tristeza, ele quer explicar, ele quer conversar, ele quer ter essa calma, ele quer que o outro tenha também essa paz, essa tranquilidade, essa ternura, que isso às vezes não vai ter. Não vai acontecer. E aí, quando tu vai conversar, o que que o outro vai falar? Que chato? Vai, desenrola. Objetiva aí, o que tu quer? Eles querem isso, eles querem clareza nas ações aí, no negócio. Então, assim, há uma regra que não podemos xingar o outro. O que vai acontecer se eu infringir essa regra? Eu vou punir? Ou eu vou voltar atrás? Vou pedir desculpa? O que vou fazer com isso? Né? Então isso tem que estar claro também. Olha só como ela já responde, as próprias questões ela já responde na próxima. Ela coloca assim: e ontem à noite meu filho teve outra reação da raiva. Tem acontecido com frequência quando chamo para fazer atividade. Então ela já fala quando acontece. A aula dele é à tarde, é online. Tu imagina alguém que é da ação tendo uma aula de tarde online. E logo depois, às 19, temos nossas rotinas de atividades. Sempre vejo antes o que tem para fazer para não ficar muito e piorar as coisas. Ou seja, o corpo dele já sinaliza que é muito para ele. Será que aqui a gente poderia sugerir ela trocar essa tarefa para a parte da manhã? É uma. Tentativas são sempre bem-vindas. Estamos aqui justamente para isso. Então, assim, para quem é tranquilo, vou dar um exemplo da minha amiga que tem uma filha que adorou a aula online, mas não gostou de não ter os amigos com ela. Mas o aprendizado ela gostou, porque ela é tranquila, ela gosta de concentração, ela é focada, ela gosta dessa forma de disponibilizar o conteúdo. Ela tem 8 anos, 8 anos, tá? Olha só, ela é assim, mas ela sentiu falta dos amigos, ela prefere estar lá por conta dos amigos. Mas uma pessoa que é muito ação, que tipo tá aqui sentado e a perna já tá assim, ó, e já quer nananã, e quer viver, e fica aquele conteúdo, aquilo ali vai dando um negócio que o corpo dele está sinalizando que eu não quero. Aonde que eu vou explodir? Porque ela coloca aqui também, ela coloca num parágrafo dizendo, porque na rua ele é querido e aqui comigo ele é reativo. Com quem que eu vou reagir? Com quem eu tenho confiança, com quem eu sei que me ama incondicionalmente, independente do que eu fizer. Parece que a gente pode ser nós quando a gente está dentro eu posso descarregar. Isso é positivo. Olha que difícil, né? Tu não acha difícil tu entender que teu filho, sendo assim com você, é positivo? Eu vou dar um exemplo para provar que é positivo. O exemplo é o seguinte. Haja PNL. Eu vou dar um exemplo super positivo que eu presenciei. Eu fiz um projeto aqui na minha empresa, das Tardes Divertidas, e uma das crianças que veio aqui no projeto participar 2 vezes por semana, ele veio poucas vezes, e eu percebi que ele não tinha uma conexão com a mãe. Ele não tinha. Como que eu percebi isso, né? Justamente por essa rigidez na educação, né? Muito rígido. Ele era do temperamento mais tranquilo, mais de boa, que a tendência é guardar. E fechar. Guardar. Como que ele era aqui nas Tardes Divertidas, né? O que eu trabalhei com ele? Eu trabalhei com ele a segurança, que aqui ele podia,
aqui você pode escolher. Ele não tinha, ele não escolhia. Tanto faz, tanto fez. Não abria o pacotinho do coisa. Medo de ser quem eu sou. Medo de pegar, medo de brincar. Arrepia, Daisy, ó. Arrepia. Assim, ó. Eu entendo que a família não sabia disso. A pessoa não percebe. Ela tá dando o melhor que ela pode. O melhor. Mas quando que ele podia descarregar isso? Quando que ele podia ser quem ele queria? Teve uma vez que ele estava tentando querer algo, ele estava tentando expressar o que ele queria aqui, e estava na hora de ele ir embora. E a mãe dele chegou para buscar. Eu falei assim: não, a gente vai descobrir o que você quer. Tenta me explicar. Onde tá? Mostra. Tá? Eu acho que 5 anos ele tinha. Aí a mãe dele, eu falei, você pode esperar um pouquinho? Posso. Eu falei, então tá bom. E aí até que, passando uns 5, 10 minutos, a gente descobriu o que ele queria, que era a garrafinha de água dele tinha ficado no outro espaço, do outro lado da rua. E ele estava querendo explicar isso. Quando a gente entendeu que era isso que ele queria e a gente trouxe, ele abriu um sorriso. Tipo, elas me ouviram, tiveram paciência comigo. Era importante o que eu estava querendo e dizendo. Olha que sensacional. Então é um trabalho diferente de uma criança que é reativa, ativa. É um trabalho que se essa criança não tem acesso sim, você pode, sim, tudo bem se errar, sim, tudo bem se deixar cair água no chão, sim, tudo bem se você quebrou sem querer um copo. Esse tipo de criança, se tu intervir nessa hora, ela vai reagir diferente do que eu e você, por exemplo, Daisy. Bola pra frente, rararã. Às vezes uma bronca não nos pega. E essa é a beleza de ser indivíduo, né? Que é a coisa de que cada um tem o seu lado bom e suas coisas para trabalhar também, né? Eu tava vendo aqui uma parte da história, voltando um pouquinho aqui, que ele teve um dia aqui que ela veio elogiar. Ontem à noite meu filho teve outra reação da raiva. Tem acontecido com frequência quando chama de atividade. Ela falou, né, que 19 horas eles fazem, enfim. E por 2 dias ele não teve essa crise da raiva. Até falei com ele que eu estava orgulhosa que ele veio fazer atividade sem ficar nervoso. E que é uma coisa que precisa fazer todos os dias para não ir acumulando. Antes de dormir, e gostaria que ele não falasse mais as coisas que ele fala quando raiva. Chata, sai daqui, você não deveria existir. Quando ele se acalma, eu converso com ele. Então, aqui em casa, depois a gente trabalhava... Tá falhando o telefone, o áudio. Oi? Agora eu tô ouvindo. Ô, Beth! A minha filha. Ela, vieram pegar dinheiro pra sair. E falhou o teu áudio ali na última. Então, aí ela tá falando... Agora eu tô ouvindo. Voltou, né? Tá aqui. Tchau, vida. Imprevistos, amiga. Mãe que trabalha em casa. Eu não avisei ele que eu ia estar gravando. Oi, vida. Ó. A bruxinha que vai passear. Gostosa da minha vida. Ai, o carro tá vindo. Ai, meu Deus, o carro tá vindo. Desculpa, tá? Imagina. Eu amarro nela, fofa. E lembra muito a minha Elisa. Muito. Então, assim... Ô, Liz, voltando ali, então, ela fala que ele se acalma com ele. Eu uso bastante essa estratégia, porque parece também que quando sai aquela sangue baixo, a gente consegue raciocinar melhor, né?
E eu vejo Isso. rever momentos de estresse da Elisa, que ela consegue os pontos, né? A gente consegue conversar assim e ver, por que que aquilo aconteceu, né? O que que eu poderia fazer da outra vez, essas coisas. E aí, Sim, esse é o papel do adulto, né? aham. De voltar atrás no que aconteceu e saber como fazer diferente. Eu acho que foi isso que também ela colocou aqui, né? Aí ela colocou assim, né? Antes, estava. Até falei com ele que eu estava orgulhosa que ele veio fazer atividade sem ficar nervoso, que é uma coisa que precisa fazer todos os dias para não ir acumulando. Mas imagina, é uma coisa que precisa fazer todos os dias, assim. E é aquilo que eu sempre falo, assim, né? Qual é a frequência? Porque às vezes a gente está também querendo trazer questões em que a criança não vai ter essa raiva. Eu percebo às vezes isso, que a gente não quer que a criança sinta raiva, não quer que a criança reaja, não quer que a criança se frustre, né? Não quer. Então a gente equilibra um pouco isso, assim, não. Ok, sentir raiva. Vou dar exemplos então da minha filha, por exemplo. Ela tem 3 anos, né? Ela tá num nível agora que ela fala assim. Você estava com raiva, né, mamãe? Por isso que você falou assim, por isso que você fez isso. E algumas questões ela fala, eu joguei, fui eu que joguei aquela cadeira lá porque eu estava com muita raiva. Então, esse tipo de frase, nomear os sentimentos, acolher todos esses sentimentos que vêm e vamos direcionar para o que é possível. Sabe aquele negócio de que quebrar prato desestressa? Cientificamente falando, isso é provado, né? Que a gente quebrar coisa, rasgar coisa, extravasar, desestressa, acalma, relaxa. Então, de que forma eu posso colocar isso dentro da minha casa? É papelão? É jogar uma almofada? É botar um saco de box? Agora, essa coisa do sentimento, de nomear sentimento, eu vejo que é bem natural para Elisa também. É impressão minha, a gente já tá lidando com uma geração que tem mais facilidade. Eu não lembro, assim, de nomear sentimento. Acho que a gente tinha uma tendência a ficar mais reprimido, né? Ou é Eu acho. Culturalmente falando, sim. Porque a educação tradicional era uma educação que criava pessoas para trabalhar em indústrias. Rigidez, sistemático, mulheres para cuidar da casa do filho, marido para cuidar do todo o resto financeiro. Não era uma geração tipo para questionar, para perguntar, para refletir. Era essa a regra. pauleira? E deu. E aí a gente, né? Por que a gente é a geração da terapia, né? Porque a gente tem que resgatar lá atrás, pode ver, tu vai fazer uma terapia, dificilmente a pessoa não vai lá na infância. Uhum. Praticamente está tudo lá na infância, mesmo que a gente não saiba que tá. Uhum. Mas a maioria das coisas está lá na fundação, né, no emocional, como a gente lida com o que acontece com a gente. Então, se os nossos filhos, no caso a Elisa, vê você aqui na internet falando sobre isso, falando sobre Deus, falando sobre que você chora. Gente, eu nunca vi meus pais chorar. Incrível. Então, como que eu lido com o choro? Fraca? É ruim? É negativo? Chorar é negativo? Por quê? Eu nunca vi a minha referência a meus pais. Professor chorar. Tu lembra de algum professor chorando? Não. E essa coisa da vulnerabilidade, se mostrar vulnerável, conecta muito também, né? Com principalmente nossos filhos, mas claro, com todas as pessoas, se mostrar vulnerável. E na internet tem. Aí mostra que uma receita deu errado, né? Poxa, é sucesso demais. Vejo pelo Uhum. pão lá dá super errado, a gente ri, tira sal, não tá nem aí. No outro dia faz um lindo. Mas isso conecta muito, porque também é essa coisa de mostrar acessível, né? Eu também erro, né?
Sim, eu sempre falo para ti, né, Deise, que eu não sei como que eu faço também aqui na internet para mostrar que a minha filha é igual como todas as outras crianças, ela não tem nenhum, ela não é diferente, nem melhor, nem pior, ela é igual a todas as crianças, e que ela tem raiva, tristeza, e que ela tem o jeito dela, e que por eu aprender sobre disciplina positiva, não me exclui desses momentos. A questão é só como que eu vou lidar com isso. Quase certeza que se eu não tivesse tido acesso a isso, ela ia apanhar muito. Com certeza, né? Eu vejo assim, porque eu me seguro também, porque eu ranjo os dentes também, É que as nossas né? Porque assim, temperamento mais desafiador, né? De todos, assim, apesar de não entender muito temperamento, mas me parece, assim, são os mais desafiadores, assim, né? O temperamento. porque aparece, né, Daisy? Porque aparece aquela criança que eu falei, do exemplo que eu te falei antes, ela é a querida, obediente, a santinha e a bonitinha. Será que ela não. Será que tá tudo bem? Bom, Será mesmo? ô Liz, Entende? eu gostaria da gente entrar no ponto da história, que eu achei muito legal também, que ela fala que ela e o marido discordam um pouco, que o marido pontuou ela como uma mãe mole, por isso que ele é assim. Vamos falar sobre isso. Então, isso é um ponto assim, ó, bem interessante. Primeiro ponto, não é que ele discorda de tudo, olha só. Algumas coisas ele discorda, né? Não sabemos o nível que ele discorda ou não, né? Agora, vamos lá. Qual é o controle que a gente tem hoje? No máximo sobre as nossas atitudes, né? Assim, sobre o nosso comportamento, a nossa atitude. Tá ouvindo? Tá conseguindo ver? Então, não temos o controle sobre se o outro está aberto para isso. O que eu achei legal dela, assim, é com certeza querer levar todo mundo que a gente acredita, a gente quer levar, certo? Vou dar um exemplo pessoal meu, que talvez ajude ela a acalmar o coração, porque assim, não quer dizer que se ele não faz tudo como eu gostaria que fizesse, que ele discorda. Ela falou ali que ele faz muitas coisas, né? Mas em alguns momentos não. Porque ele talvez não estude profundamente como ela estuda. E talvez ele não queira entrar nesse estudo profundo, nananã. Mas vamos lá. Para uma criança, a conexão maior é muito com a mãe. Então, estamos no lucro. Se ela já conseguir se transformar por conta própria, ela já está nesse nível. E eu lembro que ela me pediu também exemplos de vídeos, de tudo, né? Porque colérico gosta de resultado. Se o marido dela é colérico, né? Resultado. Se ele perceber que ela tá tendo um resultado melhor de conexão, de respeito, não tô falando sempre toda hora, é uma construção. Quanto tempo será que ela teve acesso à ferramenta desse? Quanto tempo tu cozinha? Quanto tempo tu cozinha? A vida toda. Tá. Percebe? Mas aí eu quero fazer um pão com o mesmo resultado da Daisy. Calma aí. Calma. Vamos aprender, vamos aprender. Calma, estamos engatinhando. Por que eu sei que ela não deve estar muito tempo nisso? Porque é muito recente que a gente está tendo acesso a isso. É muito recente. Então, é muito compreensível o marido dela questionar. Será mesmo? Porque eu fui educado assim e tô aqui, tô vivo, tô bem, tô... Não sei se é por aí. Porque tem um extremo, né? Olha só o extremo. A moleza, o... Ai, você... Sabe? Vamos supor, o teu filho tá te desrespeitando alguém. Ai, mas deixa. Mas não é por aí. É o outro extremo da autoridade. A gente permitir sem nenhum tipo de regra, nem limite, nem nada.
Talvez seja isso que ele questione também. Mas o que fazer? Então, eu vou dar um exemplo meu, né? Eu quero que a minha família tenha acesso a isso, porque ela lida também com a minha filha, Uhum. né? Em vários momentos, não é muito, não é todo o tempo, mas quero. Eu, no caso, vim aqui para a internet e mando link, mando coisas, olha que legal, assim, de uma maneira bem aleatória, assim, de vez em quando. E eu sei que eles estão pegando no tempo deles, na hora deles, né? Eles estão absorvendo isso. Então, assim, talvez o marido dela esteja absorvendo também, mas talvez não no mesmo ritmo que ela, na mesma velocidade que ela, só para acalmar o coração, entende? Porque senão fica uma guerra dentro uma guerra de poder, né? Ah, não, é o meu jeito. Aí a disciplina positiva vira negativa. É porque daí a barra de que se não houver paz entre o casal já complica muito, né? Eu comecei a difundir esses assuntos aqui com o Rafa de forma assim, bem prática mesmo, né? Amor, ó, nessa situação, claro que tem muitas que a gente não sabe muitas vezes como agir, mas assim, que eu mostro assim, ó, porque, porque eu olhei o lado dela, porque ela, né? Porque a gente foi criado assim, criança é criança, né? Mas assim, às vezes a criança tá certa, né? Claro, aí, por exemplo, teve um dia e esse dia ela também é da raiva, né? Então ela foi rebater uma coisa que ele falou e ela falou uma coisa que feria, né? E dele. Só que o Rafa é muito calmo, né? Mas eu vejo que ele fica profundamente incomodado. Aí eu intervi, porque a gente tava na mesa. Eu falei assim, filha, ficar com raiva, tudo bem. Agora, falar uma coisa grosseira, não. E claro que isso tudo é um aprendizado, né, pra gente, porque a gente também, ainda que tá começando os primeiros passos na educação consciente. Mas, assim, quando a gente consegue, assim, tipo, sabe, trazer luz para aquilo ali, daí na hora ela, assim, ela conseguiu também ver que ela tinha se excedido, né? Então, mas assim, se fosse em outra época, tipo, para, não sei o quê, já começava, assim, uma coisa de louco. Sim. É que a gente não está habituado a, por exemplo, conversar e chegar num meio termo, né? A gente quer impor, porque foi imposto isso pra gente. Por exemplo, você conseguia questionar algo do seu professor? Não. Você conseguia, pô, isso aqui eu não queria aprender, isso aqui não faz sentido para mim. Vamos ver se tem alguma outra coisa, ou vamos. Não, a gente não sabe fazer isso. A gente não sabe fazer isso. Então, a partir do momento que ela está estudando a disciplina positiva e ela quer impor para o marido, no caso, vamos no temperamento dele. Ele quer resultado. Se ele está vendo que ela não está tendo resultado com o filho, não quero isso para mim. Mas calma, é uma construção. Em várias coisas, talvez, ela vai ter muito resultado de conexão, de quando ele quiser falar alguma coisa, com quem que ele vai falar? Ele vai falar com quem talvez vai dar um esporro nele ou com quem vai acolher o pior que seja a notícia? Tu quer saber o melhor e o pior da tua filha, Daisy? Tu quer que outras pessoas recebam? Porque a gente é maravilhoso e a gente não é maravilhoso em muitos pontos, né? Então, e aí a gente entra em vários assuntos, né? Nesse ponto, assim. Mas a minha pergunta para ti, Daisy, é a seguinte: tu acha que isso faz sentido, essa questão assim, o marido dela não aceita algumas coisas? Ela seguiu o caminho dela sem necessariamente precisar impor, mas sugere, levanta um ponto, conversa. Eu não percebi resistência, eu só percebi que ele tem curiosidade de saber, assim, Mas tem um ponto, aqui na contextualização. tem um ponto aqui da carta que ela fala assim que ele quer saber que garantia
que isso vai, Isso. né? O que que eu vejo assim, porque aqui ele fala, né? Ela fala que ele é colérico, a criança também, que é mais ou menos a minha relação com a Elisa. É assim, primeiro, é muito difícil se despedir de tudo que a gente aprendeu sobre a criança é assim porque a gente não tem voz, então tem que apanhar. Primeiro, são sementinhas que estão sendo lançadas ali através dela. Claro que ela está se conhecendo nesse processo, ela está não é testando o filho, né? Mas tipo assim, aprendendo de que forma ela pode encaixar isso com respeito. Então, assim, eu acho uma jornada tão longa que, assim, o marido pro caminho com força, ele nem vai andar esse caminho. Vou falar pelo meu marido. E olha que meu marido é muito mais tratável, eu que sou. Mas assim, eu quero trilhar esse caminho com a minha filha, porque nesse caminho que, vez ou outra eu escorrego, vez ou outra eu já tô sendo autoritária de novo, e daí volta, peraí, não é o caminho. Então, assim, é um R acerta tão constante, tão diário, que a gente só não pode abandonar a consciência, que, como tu falou, à medida com que o processo dá frutos, que a gente consegue conquistar as pessoas. Mas, assim, tem dias que a gente... E respeitar, né, Daisy? Porque como é que a gente vai ensinar respeito se a gente não está respeitando, por exemplo, que nem eu falo assim, ó, em vários momentos eu tenho que voltar também para aquela situação do tipo, a pessoa está aberta para receber? A pergunta é essa. Não está aberta, tudo que você falar É pior. é pior, né? Então, assim, na minha família, a mesma coisa na minha família. Não eu não vivo numa outra situação. Eu gostaria de ter mais abertura e tal, mas é uma construção assim, de anos, né? Com um resultado. E às vezes, claro, às vezes a pessoa vai aprender na pior das situações, né? Mas assim, cada um com o seu processo. A gente não pode interferir nisso. Eu gostei muito, muito da cartinha dela. É uma carta, assim, bem rica, né? A gente pode até semana que vem falar um pouquinho mais, que daí toda segunda a gente vai estar aqui. E agradeço ela por esse carinho, né? De se expor, apesar que a gente não falou o nome dela, não é essa a intenção, né? Sim. Mas trazer luz, assim, pra gente refletir, né? Não tem uma resposta pronta, né, Liz? Como tu falou, mas Sim. tem um abraço aqui, né, de quem escuta e de quem quer, de alguma forma, né, tu e eu também mediando aqui a conversa, dizer que vai ficar tudo bem, né? Mas resumindo aqui a cartinha dela, né, Daisy, é esse caminho. Não tem nada aqui que foge do que é normal. Eu não vi nenhuma coisa assim muito atípica, assim, né? É isso, a vida é exatamente isso. A gente buscar o melhor, testar, errar, se perdoar o outro. Continuar. Né? Acolher as nossas fragilidades, enfim. É um desafio para quem é melancólico, né, fleumático, exercer a autoridade, a firmeza. É difícil. Assim como é difícil para gente colérico ser mais calmo, gentil, meditativo. É desafio. Muito. Né? Mas é bacana o resultado, né? Putz, é muito legal. Especial. Eu adorei, Liz. Adorei. Obrigada. Obrigada por contribuir, né? Obrigada por me fazer Obrigada parte a tu. do teu vídeo. E semana que vem a gente tá junta com novas dúvidas. Vou abrir uma caixinha no meu Instagram para o pessoal deixar aí as suas principais dificuldades para a gente, quem sabe, semana que vem falar coisas mais pontuais. Então, quando tiver uma história, a gente fala história. Quando tiver perguntas mais pontuais, a gente fala... Isso. A gente destrincha a pergunta. Beleza. Brigadão. Beijo grande aí para todo mundo. E até segunda-feira que vem. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.